Olá pessoal, tudo bem com vocês? Feliz ano novo, primeiro vídeo de 2023 e já vou trazer uma peça aqui incrível para vocês, que vocês estão me pedindo muito, que desde que eu postei a foto dela, choveu pedidos para eu ensinar para vocês e é claro que eu vou ensinar e eu escolhi para ser a primeira peça do ano de 2023. E a peça é esse lindo estojo aqui, olha que coisa mais linda esse estojo, que é a última moda, tá aí em todas as papelarias, nas redes sociais da galera que posta, né, coisas de papelaria. Então tá aqui, ó, vou ensinar vocês a fazer esse estojo que tem aqui, ó, esse formato bem triangular aqui na lateral, tem esse bolsinho aqui na frente também, ó, que tem o lugar para colocar lápis, canetas, aí o que vocês quiserem. E ele vai ser uma grande tendência aí nessa volta às aulas, então por isso que eu já vou trazer como a primeira aula do ano, já para você começar o ano fazendo essa peça maravilhosa aqui. E se você tá chegando agora e não me conhece, eu sou a G Correia, professora de costura criativa, já te convido a fazer parte aqui dessa nossa turma, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações, porque assim toda vez que tiver vídeo novo no canal, o YouTube vai te avisar. Não esquece também de curtir esse vídeo, porque isso ajuda muito aqui no nosso crescimento, no crescimento do nosso canal, e a prof fica muito feliz com isso também. Os materiais você já sabe, encontra lá no site, vou deixar aqui para você, e fica também num card aqui em cima, ó, sempre para você não esquecer. Então, precisou de material, corre lá para o site que você vai encontrar tudo. Então agora, para inaugurar esse ano de 2023, bora aprender a fazer esse estojinho aqui muito lindo. Bom, para fazer esse estojo, a gente vai precisar de um recorte de 23 por 14 aqui no principal. Esse sintético que eu tô usando é o Duna Verde Água. Corto aqui também a medida aqui para o forro. E aqui a gente tem uma outra parte que ela mede 23 por 24. Mesma coisa o forro. O forro corta um pouquinho maior, mas bem pouquinho, coisa de meio centímetro só para ter uma folguinha, tá? Então, nós vamos começar usando essa parte aqui, que é essa parte onde vai ser a frente, né, que vai ser a aba. Essa outra parte é o fundo e costas do nosso estojo. Então, eu vou reservar essa parte. E aí, nós vamos fazer a marcação aqui pra tirar a aba, tá? Então, vou virar aqui no avesso, vou pegar minha régua, e aí, eu vou marcar 2 centímetros de cada lado e vou riscar 2 centímetros. E na parte de cima, eu marco, não chega a ser 2,5, 2,3, por aí mais ou menos. Se quiser marcar 2,5, pode, mas eu deixei um pouquinho só a mais aqui, ó. Risquei. Vou pegar algo para arredondar aqui o cantinho, pode ser uma latinha, pode ser o cone de linha. E aí, vai ficar assim. E eu vou recortar, então, este contorno. Vou cortar com a tesoura mesmo, se quiser usar o cortador pode, mas se não, corta com a tesoura. E aqui vai ser a nossa aba. Eu vou usar um outro sintético, um sintético estampado, para fazer essa parte da aba. Mas se você quiser usar, né, fazer todo o estojo da mesma cor, então você usa essa aba mesmo aqui que eu tô cortando. Se não, você faz o seguinte, você pega essa aba que cortou, coloca em cima do outro sintético que você vai usar e corta, tá? Eu já tenho um aqui, ó, vou usar este daqui, estampado. Essa daqui depois deixa pra fazer uma outra peça. E esse daqui eu vou separar, daqui a pouco a gente mexe com ele. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu tô com a minha aba cortada. Eu peguei um outro pedaço aqui de bagum, um pouquinho maior do que a minha aba. Vou colocar até assim pra vocês verem que tá um pouquinho, ó. Pouca coisa mesmo maior, tá vendo? E essa parte aqui é que a gente vai trabalhar nela agora. Vou pegar um outro pedaço de bagum, né, de tamanho menor. Vou colocar aqui atrás. Porque aqui vai ficar o elástico que vai ser o nosso porta-canetas. Então, eu preciso ter esse bagum atrás para reforçar essa costura do elástico que nós vamos colocar aqui para fazer, então, o porta-canetas.
E aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui minha régua, vou marcar 15 centímetros da ponta e vou colocar um pedacinho aqui de fita crepe. Vejo se tá retinho, aqui com os dois lados. Sim, tá retinho. E daí agora, coloco este outro pedaço aqui de bagum, aqui. Ó, vou até prender aqui com a fita crepe do fundo, não precisa nem colar, não precisa nada, só deixar assim, porque nós vamos costurar mesmo, então já dá pra vir direto. Vou pegar um elástico, este meu elástico, ele tem, acho que 2 centímetros. Deixa eu medir aqui. 2,5. Tem 2,5 centímetros. E o que que eu vou fazer? Eu vou começar a costurar esse elástico aqui, então, nessa parte. Então, eu vou colocar aqui alinhado o meu elástico. Vou passar uma costura aqui, ó, bem na beiradinha. Ó, vou costurar ele aqui. Passo aqui um retrocesso. Costuro. E retrocesso. E arremato. Então, coloquei, já fiz aqui a primeira costura. Vou pegar um lápis, uma caneta, né? E vou começar a marcar, então, aqui a distância que eu preciso ir costurando este elástico. Não façam muito apertado, porque às vezes o que acontece, se quiser colocar uma caneta ou alguma coisa um pouquinho mais grossa, não vai dar. Então, a gente alinha aqui na parte de cima. Eu tô usando esse calcador de zíper que eu acho que é perfeito pra esse tipo de costura, porque eu consigo daí costurar bem próximo aqui, tá? Mas senão você tira o lápis, abaixa e aí costura, ó. Retrocesso. Retrocesso e arremato, tá? Não arremata na ponta, arremata no meio, pra evitar que descosture. Coloco o lápis aqui de novo, alinho o meu elástico aqui com a fita crepe, coloco, ó, vejo se ele tá bem folgadinho, tá bem tranquilo. Ó, começa a minha costura, faço o retrocesso, retrocesso e arremato. E assim eu vou fazendo até terminar, até chegar lá na outra ponta. Coloco o lápis, alinho, desço aqui o meu calcador, deixo ele um pouquinho mais pra frente, ó. Não começo aqui no comecinho do elástico também, que é pra não ter perigo de descosturar. Retrocesso e arremato. Agora eu vou repetindo isso daqui até chegar aqui no final. Ficou assim. Aqui no final eu deixo ele retinho mesmo, porque tá cortado um pouquinho maior e aqui vai ter costura, tudo, então a gente acaba que perde essa última parte aqui, tá? Na hora de costurar. Eu tenho aqui também uma telinha comum mesmo, que eu só coloquei um viés na ponta e vou costurar aqui também, porque daí assim, quando entrar o lápis ou a caneta, ela entra também aqui dentro, não fica solto aqui embaixo. Vou só passar uma costura aqui em volta, ó, deixo aqui mais ou menos uns 2 centímetros de distância e passo uma costura aqui em volta e tiro aqui esse excesso de material. Pronto, porta-canetas prontinho. Agora a gente vai começar a fazer a aba. Então, eu peguei aqui minha aba, coloquei já a minha etiqueta, o zíper, ó, vou destacar aqui. Vou pegar aqui a parte da frente, vou colocar aqui, ó, frente com frente, e vou costurar esse zíper aqui no contorno da minha abinha, tá? Vou começar aqui na ponta, deixa aqui um bom tantinho sobrando, pra depois a gente colocar o cursor mais fácil, tá? Mede aqui, vê direitinho se tá sobrando dos dois lados. E aí, passa a costura, ó, alinhando esse zíper aqui na beiradinha. Não fica esticando muito esse zíper, porque senão também depois ele fica todo repuxado. Então, não precisa ficar esticando demais. E, ó, costura ele aqui respeitando o corte do material. Fazendo as curvas, ó. Mas como eu falei, sem ficar esticando esse zíper, repuxando. É só alinhar ele aqui, ó. E costurar. Ó,
Fiz aqui a volta toda. Retrocesso aqui no final. Agora, eu vou pegar aquele forro que já estava pronto, vou colocar aqui, ó, direito com direito. Vou alinhar aqui. E vou começar, então, a costurar um pouquinho pra dentro daquela primeira costura que eu fiz aqui. E aí, você vai colocando o zíper pra dentro pra não costurar no lugar errado. Ó, aqui na curvinha, vai sempre colocando, ó, o zíper aqui pra dentro. Faz aqui a curvinha. Pra não ficar nenhuma prega neste zíper. Ó, vem costurando aqui. Aqui o elástico também, ó, deita ele aqui um pouquinho. Pra não também pegar, né, não costurar no lugar errado esse elástico. Aqui a mesma coisa, ó, coloca o zíper pra dentro, mas não mude, né, a posição aqui da aba, tá? Não fique esticando pra não ter problema depois dela ficar torta. Ó, é só seguir aqui o corte. E retrocesso. Agora eu vou tirar, refilar aqui, ó. Tirar esse excesso. E aqui nas curvinhas eu vou dar alguns piques somente no sintético, tá? Não no zíper. Só na parte do sintético. E agora, ó, eu vou desvirar. Aqui, desvira. Acerta bem direitinho os cantinhos, por isso que é bom fazer, né, aqueles cortezinhos. Mas como eu disse, não corta o zíper, corta somente o sintético. Ó, estica bem. E a gente vai passar uma costura agora pra rebater esse viradinho aqui que a gente fez, ó. Acerta bem aqui o cantinho, ó, tá vendo como ele fica bem certinho? Ó, quando a gente dá os piques, ele fica bem certinho. Agora eu vou esticar bem, ó. Estico bem aqui e vou passar a costura de pesponto agora aqui nessa beiradinha. E também toma cuidado, né, nessa costura pra não pegar a parte errada aí, pra não dobrar o elástico, nada disso. Vou aumentar meu ponto para o 4,5. E passo aqui na beiradinha, mantendo a mesma margem de costura na volta toda aqui, ó, essa parte do zíper. Vem devagar, acerta aqui, acerta bem direitinho. Ó, puxa o elástico pra dentro. Ficou assim, ó, já costurada a aba. Já aproveitei e fechei aqui embaixo, tirei o excesso que tinha de material. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui a gente, né, o elástico que eu falei pra vocês, que fica perdidinho aqui no final, mas não tem problema. E esse primeiro fica mais apertadinho, porque ele tá aqui no cantinho, tá? Bom, agora eu vou pegar aquela outra parte que a gente tinha cortado. Vou pegar também a outra parte do zíper. Vou colocar aqui direito com direito, ó, meu zíper lado direito com direito. E eu vou costurar ele aqui, neste contorno aqui dessa forma. Então, começando aqui por esse cantinho, que fica mais fácil, ó. Só seguro o meu zíper e vou costurando. Quando chegar nessa curva, eu estico um pouquinho aqui meu material, ó. Eu estico ele aqui um pouquinho e vou contornando. Costurei aqui, tá? Ó, fica assim mesmo, deixa eu tirar esse fiozinho. E aí, agora, eu vou pegar aquela parte que eu tinha cortado, ó, do bagum. Vou colocar aqui, olha só, direito com direito, viro e vou costurar por aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó, direito com direito. Vou começar a costura, ó, a costura um pouquinho só mais pra dentro do que foi a primeira do zíper. E a mesma coisa, vamos jogando esse zíper pra fora
pra gente não costurar errado, tá? Principalmente na hora aqui da curva. Então, a gente vem puxando esse zíper aqui pra fora. Mas eu não posso perder o formato aqui da minha curva, tá? Da minha aba. Eu não posso perder esse formato e deixar ele de outra forma que não seja, que encaixe, né? Com a minha aba. Então, eu tenho que, ó, fazer essa curva aqui, mas manter aqui essa moldurinha, digamos assim, da aba, eu preciso manter no mesmo formato, porque senão não vai encaixar lá na nossa aba. Então, aqui você vem acertando, ó. Vem aqui em linha reta, veja o zíper se tá certinho e vai costurando. Costurei aqui, então, o que que eu vou fazer? Eu vou recortar agora, aqui, ó, vou recortar. E aí, eu vou virar e vou rebater essa costura, tá? Então, eu recorto aqui. Ó, se quiser fazer aqueles piques também no sintético, pode fazer. Cuidado aqui pra não pegar o zíper. Se acontecer de a tesoura pegar no zíper, passa o isqueiro, tá? Pra poder selar, só pro zíper não ficar desfiando. Vou virar, agora aqui ao contrário, ó. Vou virar tudo isso daqui pra fora. Olha só. Não vou virar tudo porque ele vai voltar, mas é só pra mostrar pra vocês. Olha, agora, eu passo a costura aqui de pesponto nessa volta toda. Pronto. Olha só, tá rebatido então aqui. Passei a costura fechando somente aqui a parte da lateral, aqui em cima não. Por quê? Porque aqui a gente vai colocar um zíper. Então, eu deixei aberto, porque a gente vai colocar aqui, ó, direito com direito. Vou costurar somente no principal, ó, o forro tá fora. Vou passar a costura aqui no principal e depois é que eu vou rebater costurando aqui o forro. Então, vou pegar aqui meu zíper, colocar direito com direito, tiro o forro aqui pra fora e vou passar minha costura aqui. Ó, puxa aqui o forro. E vem, ó, costurando o meu zíper aqui. Pronto. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou virar aqui pra poder rebater. E eu vou colocar uma fitinha dupla face aqui no forro, vou fazer um viradinho pra gente poder, ó, já fechar todo mundo junto aqui, ó. Já vou passar a costura rebatendo e prendendo aqui o meu forro. Então, eu colei aqui com a fita dupla face, ó, fiz o viradinho também aqui no forro, colei. E aí, eu vou passar a costura rebatendo aqui. Pode usar cola de contato também, se achar mais fácil, se quiser vir direto também pode. Mas essa fitinha dupla face, ela facilita bem, ó. Agora fica facinho, é só passar a costura e pronto, ó. Já tá rebatido e com o acabamento aqui atrás o nosso zíper. Agora, eu peguei a minha abinha que tá pronta e nós vamos passar o cursor. E aí, a gente tem que ir experimentando, né? Vamos passando o cursor e vendo se ela tá certinha. Às vezes, a gente consegue de primeira, às vezes não. Mas aí, é só tira e põe até acertar aí a posição da nossa aba. Então, ó, vou encaixar aqui. Vou passar uma vez pra vocês verem, ó. Por isso que tem que deixar uma parte bem maior, tá? Ó, passei aqui a primeira. Deu certo, ó, tá certinho. Às vezes fica um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra lá, daí é só você tirar e passar novamente. Esse aqui meu deu certinho, tá bem centralizada aqui a abinha. Então, a gente pode dar sequência aqui no nosso estojo. Bom, agora, a gente precisa colocar
uma faixa aqui atrás que vai servir de barreira para que as coisas que estão dentro do estojo não caiam a hora que a gente abrir essa aba. Vou mostrar nesse daqui, ó, para vocês terem uma noção do que eu tô falando. Essa peça aqui, que foi a peça piloto, eu esqueci de fazer isso e eu acabei colocando depois, tá? Que é essa faixa aqui, ó, para as coisas aqui de dentro do estojo não caírem, porque senão na hora que abrir vai cair tudo pra cá. Então, o que que tem que fazer? Colocar essa faixa, só que ela vai ser presa também aqui embaixo, que como eu falei, nessa peça piloto eu esqueci, o estojo já tava quase pronto a hora que eu lembrei, aí eu coloquei somente aqui nas laterais pra poder pelo menos segurar um pouquinho e, né, como é uma peça experimental, serviu pro que eu precisava. Mas agora, nós vamos fazer direitinho, tá? Então, eu peguei aqui um pedaço de bagum, dobrei ele ao meio, ele tá grande, tá? Porque era um pedaço que eu já tinha, e aí eu aproveitei, então ele tá sobrando bastante aqui nas laterais. E o que que eu vou fazer? Eu vou costurar este pedaço aqui de bagum, eu vou costurar aqui embaixo, ó. Então, olha só, por enquanto, eu prendi ele somente aqui na parte da aba móvel, aqui, ó, só aqui que eu costurei, não costurei ainda nas laterais, então ele ficou assim, ó. Tá vendo que ele vai fazer uma barreira dentro do estojo. Então, eu costurei ele aqui por enquanto. Vou pegar agora aquela outra parte que eu falei pra vocês que ela vai ser o fundo e a lateral. Vou pegar o lado que tem os 23 centímetros, porque ela mede 23 por 24. Deixa eu só conferir aqui, essa daqui, ó. Vou pegar essa parte aqui e vou passar uma costura agora, ó, de fora a fora, pra prender aqui todo mundo. Então, olha só, tô costurando aqui essa parte, ó, aqui bem certinho. Esse pedaço meu, ele não estava com 23, ele tava um pouquinho menos. Então, eu vou dar só uma puxadinha aqui no zíper, fiz isso do outro lado também, pra poder dar certo aqui a medida, tá? Mas, no de vocês aí, seguindo, vai dar certinho, que eu quis aproveitar, né, esse corte de sintético que eu já tinha, pra não precisar pegar outro, tá? Como é peça pra aula, não é peça pra venda, então, eu quis aproveitar já o material que eu tinha. Ó, costurei, vou tirar esses excessos aqui, e aí eu vou pegar o meu forro, ó. Vou tirar esses excessos, aqui eu vou tirar também, não vou tirar tudo, mas vou tirar um pouco. E aí, eu vou pegar o meu forro, vou colocar ele aqui embaixo, ó, com o direito pra cima. Deixa eu ver também qual que é a parte que está com 23. Aqui. Vou encaixar ele aqui embaixo, ó, e vou passar aqui a costura. Costurei o forro. Agora, eu vou rebater essa costura aqui, ó. Viro todo mundo aqui pra baixo. Ó, e vou passar a costura aqui no meu ponto 4,5. E vou rebater aqui. Não se esqueçam de deixar já o cursor passado, tá? Nessa parte aqui da aba. Ó, venho aqui, rebatendo. Pronto. Aí, agora, eu vou destacar aqui o zíper. E vou colocar deste outro lado aqui, ó, direito com direito, somente no principal. Tiro aqui o forro. Então, aqui eu coloquei direito com direito. Tô costurando aqui o meu zíper. Vou pegar aqui o forro, ó, vou colocar ele aqui. Eu gosto de costurar pelo lado principal. Coloco ele aqui bem na beiradinha. E passo outra costura aqui, ó. Vai acertando ele aqui bem na beiradinha. Agora, a gente desvira aqui, ó. Puxa. Vamos rebater essa costura aqui do zíper, tá? Ó, estica tudo aqui.
Vamos passar agora a costura, ó, deixa bem esticadinho. E vamos passar aqui a costura. Agora eu vou fechar aqui a lateral, vou passar a costura aqui. Nas laterais. Já vou subir aqui, ó, que é pra fechar também aquela tira, né, de bagulho que a gente tinha colocado aqui. Ó. Vou virar e vou fechar este lado aqui também, estica aqui direitinho, porque a aba repuxa mesmo, tá? Ó. E aí eu vou refilar. Vou tirar aqui o excesso de bagulho aqui das laterais. Ó. E aí, a gente vai fazer a lateral do nosso estojo. Bom, então, para as laterais, eu vou precisar de 2 partes do principal e 2 do forro, tá? Cortei na medida de 13 por 9. E aí, o que eu vou fazer? Vou achar aqui os meios. Vou dar um piquezinho aqui em cima. E um piquezinho aqui embaixo. E aí, a gente vai ter que fazer um trapézio aqui. Como que nós vamos fazer isso? Pega aí o lápis. E aí, você vai marcar aqui na parte de cima 4 centímetros, sendo 2 para cada lado. Então, ó, do meio pra cá, 2, do meio pra cá, 2. Então, aqui a gente tem 4 centímetros. E eu vou riscar aqui, ó, dessa medida de 4 centímetros até lá embaixo. Ó, venho e risco aqui. E vou riscar aqui. Então, eu vou ficar aqui em cima com 4 centímetros e aqui embaixo com 9 centímetros. Vou cortar. Corto aqui essa diagonal que a gente fez. Vou pegar o meu forro, não corto o forro. Deixo o forro um pouquinho maior, pra gente poder costurar. Vou colocar aqui, ó, avesso com avesso. E vou passar uma costura aqui nesse contorno. Ficou assim. Agora, eu vou cortar aqui o excesso. E eu vou dar uma leve arredondada nas beiradinhas aqui. Corto aqui. Eu prefiro fazer assim do que já costurar já na medida certa. Então, eu acho mais fácil cortar o bagunço depois. Então, eu tenho aqui 2 partes dessa. Eu vou dar uma leve arredondada aqui. Ó, nessa parte aqui de cima e também na parte de baixo. Só pra ficar mais fácil na hora de fazer, né, a costura aqui dessa ponta, ó. Não tem, assim, medida certa, não, ó. Só uma curvinha. Só pra facilitar a costura. Aí, eu vou pegar o meu estojo. Eu já passei aqui o meu cursor, tá? Eu coloquei aqui, ó, o zíper e passei o cursor, fechei, passei 2 vezes. Deixo os 2 cursores no mesmo sentido, certo? E aí, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, costura com costura. E vou dar um piquezinho pra achar o meio. Aqui também, ó, a mesma coisa, costura com costura. Dou um piquezinho aqui. Se você quiser colocar aquele puxadorzinho pra ficar no cantinho do zíper, pode, né, costurar. Coloca ele aqui, ó, nas 2 beiradinhas. Costura aqui um pedacinho de alça, alguma coisa. Coloca aqui dos 2 lados, ou de um lado só, se quiser. Eu não vou colocar, mas aí fica a critério de vocês. E aí, eu vou colocar os clipes aqui, ó, pique com pique. Coloco aqui e aqui em cima também. Pique com pique. Eu vou começar costurando aqui a parte de cima, pique com pique não, né? Pique com o centro do meu zíper.
certo? Se quiser clipar o restante, pode clipar também. E eu vou começar costurando aqui a parte de cima, dando aqueles pontinhos, e aqui o pontinho no meio, na parte de baixo também. Então, eu vou começar a costurar aqui o pique com pique. Deixa eu só ver aqui que saiu um pouquinho do meio, voltou. É aqui. Então, eu costuro uma parte, vou diminuir um pouco o meu ponto, que ele tá no 4,5. Ó, vou costurar aqui uma parte. Só pra me dar segurança, porque clips a gente sabe que escapa. E essa parte aqui, ela talvez seja, digamos assim, a mais dificinha. Então, a gente coloca aqui o pique no centro do zíper. E vamos costurar agora aqui. Eu vou pegar um alicate pra me ajudar. E vou puxando agora aqui, ó, contornando, fazendo essa curvinha. Vem aqui puxando. Se por um acaso ficar um pouquinho maior aí a sua lateral, é só você tirar ali de baixo, na parte da pontinha ali, você corta um pouquinho a mais aqui na pontinha, que não tem problema, tá? Aí você tira igualmente dos dois lados, claro. Não coloquei vivo, como vocês podem ver. Se quiser também fazer com vivo, essa lateral também pode. Ó, e vamos encaixando aqui. Tá vendo, ó? Se ficar um pouquinho, deixa essa sobrinha aqui pra beiradinha, ó. E depois é só cortar esse excesso. Ó, vamos encaixar aqui dentro. Aqui, isso, ficou melhor assim. Ó. Aqui a curvinha a gente vem aos pouquinhos. Vai levantando aqui a peça. Ó, encaixa aqui a parte de baixo. Puxa aqui com o alicate. Dá alguns pontinhos. Vira mais um pouco. Por isso que é bom fazer aquela curvinha que eu falei. E também já ter costurado aqui o meio, porque senão, com certeza, o clips ia escapar. Tá? Então, olha só. Vem aqui. Ó. Sigo aqui fechando. E vou virando aqui a minha peça. É importante que aqui em cima também, ó, vou até fechar aqui essa pontinha com o clips, pra não dar errado, ó. Eu vou puxando aqui pra fora. E vou fazendo aqui a curva do meu estojo. Ó, tô mostrando aqui certinho a volta todinha dessa costura pra vocês verem como que é. Que eu acho que é a parte mais, assim, né, do diferencial aí da nossa peça. Que é um fechamento um pouquinho diferente, né? Vou virando aqui. Tem que levantar agora um pouquinho a peça, vou puxar novamente aqui com... Olha, eu não fiz o retrocesso, acabou desmanchando aqui a parte que eu comecei, tá? Então, vocês façam aí o retrocesso pra não acontecer como o meu aqui, que o comecinho desmanchou, mas não vai alterar em nada aqui a minha costura. Ó, cheguei aqui, vou virar mais um pouquinho, acerto aqui e chegamos no final. Prontinho, lateral. Bom, e agora, com a lateral aqui costurada, a gente precisa colocar o viés. E aí, o viés é daquele jeitinho que já estamos acostumados a fazer. Tô usando aqui o viés de Boneon. Então, escolhe um cantinho pra começar. Encaixa ele aqui. Ó. E começa, então, a passar a costura. Escolha o lado aí que você quer colocar. Opa, escapou. Dá uns pontinhos, ó. Agora, começa a esticar. E aí, você vem aplicando este viés, então, no contorno pra dar o acabamento. Viés aplicado.
Olha só como é que ficou. Sempre confere aqui dentro, tá? Vê se tá tudo bem costuradinho. Abre aqui esse zíper aqui, vê se tá bem costurado, se tá certinho. Agora, deste outro lado aqui, eu vou pegar, ó, uma tirinha. Eu cortei uma tirinha de sintético de 20 centímetros por 4. Dobrei 2 vezes, passei a costurinha. E eu vou colocar aqui dentro só pra fazer uma alcinha, tá? Então, eu vou costurar ela aqui, ó, costuro antes de colocar a outra lateral. Então, eu vou costurar aqui, um de cada lado, e aí eu coloco a outra lateral e passo o viés também. Ficou assim, então, ó, prontinho aqui por dentro, o viés já passadinho. Agora, a gente abre aqui o zíper e vamos desvirar a nossa peça. Se quiser aquecer, dependendo do material que você estiver usando, ele pode marcar mais, né? Aí você desvira, acerta todos os cantinhos, corta os fiozinhos que tiverem aí sobrando, acerta bem, ó, puxa bem tudo aqui pra fora, ó, as curvas. E olha só que graça que ficou aqui o nosso estojo com essa lateral aqui, ó, em trapézio, ó, olha que gracinha que ele fica. Aqui a parte da frente com este porta-lápis, né? Aqui, ó, tá vendo? Tudo certinho. Daí essa parte aqui fica pra dentro do estojo, que colocar aqui dentro, fica aqui, não vai cair aqui pra fora. A hora que abrir, tá tudo bem presinho. E olha só que gracinha que ficou. É o estojo da moda, vai fazer muito sucesso aí no seu ateliê, eu tenho certeza. Coloca ele aí pra vender já agora. Já começa a fazer, já produz vários, deixa pronta entrega, porque as aulas geralmente começam em fevereiro, então é em janeiro que começa, né, o pessoal a procurar material escolar. Então tá aqui, ó, a primeira aula do ano para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham um ótimo ano de 2023 com muito sucesso. E é isso, até semana que vem.